Galera do terceiro ano, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o direito do trabalho. O que é direito do trabalho? Quais são os seus fundamentos? Qual a sua função? Qual o seu campo de aplicação? Então aqui, galera, é importante a gente saber qual é o direito, qual o fundamento, qual a sua função e o campo da sua aplicação. Direito do trabalho. Conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação de trabalho, subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com os meios de proteção que lhes são distintas. Então, quem falou isso aqui para nós foi Sérgio Pinto, que o conceito, o que é um trabalho? É um conjunto de regras, de instituições do trabalho e de assegurar as melhores condições desse trabalho de acordo com essas medidas. Evolução no Brasil. Então, em 1907, a Lei 1637, que foi a primeira lei sindical rural. Então, essa primeira lei sindical rural, ela se deu em 1907. Em 1919, acidente de trabalho. A Lei 3.724. Então, sobre o acidente de trabalho, foi em 1919 que essa lei ela foi criada. A Lei Elo Chaves, instituindo caixas de aposentadoria para os ferroviários. Então, em 1923, foi criada essa lei, Lei Eloy, para aposentadorias e para os ferroviários. Quem trabalha nessas áreas, né? A primeira criação do Ministério Público foi em 1930. Então, em 1930, passou a existir o primeiro Ministério do Trabalho. A criação da CLT, o Decreto-Lei 5.452, mais abrangente, texto legal trabalhista, que é a nossa carteira de trabalho. Então, em 1943, foi criada a primeira lei, o primeiro decreto da CLT, que é a nossa atual carteira de trabalho. Então, esse primeiro decreto dessa lei, aconteceu no ano de 1946, que foi a criação da CLT, que é a nossa carteira de trabalho, que abrange os nossos direitos trabalhistas. Constituição de 1946 coloca a Justiça do Trabalho como integrante do Poder Judiciário, já que antes era órgão administrativo. Então, nessa Constituição de 1943, foi aonde a Justiça do Trabalho ela teve o poder judiciário para essa Constituição. E ela largou de ser administrativo. E ela passou a ter o poder judiciário dessa Constituição de 1946. A Constituição Federal, em seu artigo 7, assegura extenso rol de direitos trabalhistas. Então, em 1988,
essa Constituição deu o artigo 7, que ela vai assegurar todos os nossos direitos trabalhistas. Na tendência atual, crise econômica de 1970, alta do preço do petróleo, a inovação da tecnologia, modificação na organização da produção necessária, competitividade com os países orientais e necessidade de combater o desemprego resultam num fenômeno jurídico denominado flexibilização. Então, essa crise econômica de 1970, ela se deu com o aumento do petróleo. Com a inovação da tecnologia, essa modificação na organização de produção necessária, ela foi competitiva entre os países orientais e ela vem a combater o desemprego no fenômeno jurídico denominado flexibilização. Só que, veja bem, esse desemprego, ele está muito grande ainda. Muito grande. Desde essa época, ele já era grande. Agora, vocês imaginam na época de hoje. É bem grande. Ainda mais em meio à pandemia que nós estamos vivenciando aí. Que essa pandemia, ela está judiando da população. Os princípios constitucionais. Os direitos fundamentais. Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana está no artigo 1, inciso 3. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses valores sociais no artigo 1, inciso 4. Igualdade entre homens e mulheres está no artigo 5. No contrato de trabalho, o artigo 442 da CLT, contrato individual de trabalho, é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de empregado. Então, isso aqui, ó, ele está falando de nós, do contrato individual do trabalho, que essa é a relação do empregado. Então, é um acordo tácito e expresso. Artigo 2. No artigo 2, se trata do empregador. Considera empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação do pessoal de serviço. Então, o empregador são os nossos patrões e ele assume os riscos da atividade econômica, do nosso salário e a prestação do nosso serviço. O empregado, que somos nós. No artigo 3, considera o empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste mediante salário. Então, isso aqui é o que acontece com nós. Nós somos esse empregado. A gente faz a mão de obra, a gente dá o nosso serviço e em obediência, independência do nosso salário. Ou seja, a gente trabalha para receber. Os requisitos. Subordinação social, técnica e jurídica. Onerosidade, o salário. Então, a subordinação ela é social, técnica e jurídica. A onerosidade é o nosso salário. Não eventualidade, não provisório, continuidade. Então, a não eventualidade, não provisório, que é a continuidade. A pessoalidade, a pessoa física. E a alteridade, por conta alheia. Galera, então olha só.
De acordo com essa aula, vocês vão ter suporte aí para responder as questões 1 e 2 da apostila. Me desculpe aí pela falha, mas nas próximas a gente tenta melhorar, porque essa tecnologia dessas nossas aulas agora é difícil para vocês, mas também é muito difícil para nós. Então, ela dá suporte para vocês responder a questão 1 e 2 da apostila. Muito obrigada, fiquem com Deus e a próxima será melhor.